Nas últimas eleições presidenciais, o Instituto dos Arquitetos do Brasil e o Conselho de Arquitetos do Brasil, em parceria, elaboraram uma carta apresentando os problemas das cidades brasileiras. Hoje, vamos entrevistar o ex-presidente do IAB Goiás, o arquiteto e urbanista Renato Rocha. Renato, problemas da cidade brasileira, quais os principais você acha? Bom, podemos considerar os principais aqueles que mais atormentam a população. Eu sempre penso isso. Porque por mais que você planeje, tenha os planos setoriais, os planos da cidade, todos os projetos, programas, mas aqueles que mais atormentam a população, que hoje visivelmente é a questão do trânsito. A questão do trânsito em Goiânia hoje, no caso nosso, é uma cidade que tem 1,5 milhão de habitantes, com quase 1,3 milhão carros, veículos, né? É complicado. E esse é um problema das cidades médias e grandes brasileiras. Sim, todas aquelas desenvolveram muito rápido, né? As grandes capitais, as cidades médias brasileiras sofrem por isso. No caso, Renato, Sim. Trânsito, uma pista de como resolver esse problema? Bom, na verdade, o que a gente pode falar é em cima das cidades que já trabalharam isso e resolveram, né? Como, por exemplo, Bogotá, um grande exemplo, né? E fica claro que tem que ter realmente aquela variedade de transporte, a opção da pessoa poder, não somente o automóvel, mas ter um grande transporte público de qualidade. As ciclovias são fundamentais. Ou seja, passa pela integração. Lógico, a integração, inclusive assim, as próprias calçadas. Aquelas que você, conforme por exemplo, se a pessoa faz caminhada todo dia, anda 4, 5 quilômetros, né, num parque, ela pode andar muito bem para chegar no trabalho, depende, né? Mas desde que você tenha calçada. E as calçadas que você pode ver no Brasil, geralmente, são calçadas com pouca qualidade para o pedestre. Você conhece experiências com calçadas bacanas? Olha, temos, né? A gente pode ver que, por exemplo, cidades do porte de Goiânia, como Curitiba, é uma cidade que você anda pelas calçadas. Eu sempre falo que Goiânia tem uma dificuldade que você não tem um local que você possa andar muito tempo por uma calçada de qualidade. Então, isso é um diferencial. Então, nós temos que pensar sempre Goiânia com cidades comparadas do mesmo porte. Então, Curitiba é uma cidade que oferece bastante possibilidades, como também São Paulo, né? São Paulo também tem várias regiões que possibilitam essas qualidades, mas deve ser realmente um plano de calçadas para cidades, ele é fundamental, para que você possa, a população realmente transitar, né, deslocamento pequeno, de pequenos percursos, e possa fazer a pé. Renato, por que é tão difícil planejar cidades no Brasil, hein? Bom, é uma coisa pessoal, uma opinião pessoal minha. Eu vejo como essa dificuldade do planejamento do Brasil, ele está muito ligado à esfera política. Então, como vamos dizer, o staff político, né, a equipe política, ela entra por um certo tempo, se ela ficou, por exemplo, 4 anos, ela já pega uma cidade que ainda não está tão organizada, ela tem que trabalhar toda uma organização anterior para se chegar num ponto. Ou seja, problema de gestão. De gestão, não, com certeza, é um problema de gestão. Eu vejo que falta muita qualidade, talvez, de gestão e qualidade técnica. Eu acho que os prefeitos têm que pensar o seguinte: olha, eu preciso de realmente assessores que sejam de confiança, são políticos de confiança. Mas tem cargos na prefeitura, tem que ser puramente técnico. E você tem que ter uma continuidade. Ou seja, nas prefeituras nós padecemos de uma equipe técnica que olha para a cidade do ponto de vista urbanístico. Sim, até temos técnicos de boa qualidade na prefeitura, né, que estão há vários anos na prefeitura, só que entra um gestor novo, com outros projetos, outros programas, e faz alterações que até talvez o funcionário não consiga, né? Eu me refiro aos 246 municípios, por exemplo. Sim, não. Aí realmente fica complicado, né? Porque tem municípios de Goiás, em sua maioria, o prefeito só tem, geralmente, um engenheiro que é o responsável pelas obras,
o contador dele e o advogado. Então fica difícil. Então, mesmo cidades de porte médio, como o Senador Canedo, Trindade, Lusiânia, são cidades que requerem de um corpo técnico de qualidade. Rio Verde, Jataí, justamente, Catalão, né? Então são cidades que você vê que falta realmente um corpo técnico assim, que possa atender os investimentos, né, a população, para a cidade poder realmente ter uma qualidade em suas obras, em suas intervenções, sejam públicas ou privadas. Renato, você acompanha o debate na cidade há muito tempo. E aqui em Goiânia houve um esforço de se fazer uma conversa na região metropolitana de Goiânia. Ou seja, de pensar um plano de desenvolvimento metropolitano. Eu queria te fazer uma pergunta sobre isso, mas antes nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Hoje eu quero te convidar para conhecer o que cerca de 80% da população não conhece. Vamos lá? Pequenas atitudes fazem grande diferença. Então vamos passar algumas importantes sugestões. Na hora que for descartar sua caixinha de leite ou suco, corte no cantinho para escoar todo o líquido. Resíduos de serviços de saúde não é lixo comum e nem reciclável. Isso é lixo hospitalar e deve ser embrulhado em jornais ou papelão e identificados. Evite acidentes. Você sabia que 1 litro de óleo contamina 1 milhão de litros de água? Ao descartar o seu óleo usado, deposite em uma vasilha plástica e tampe bem, destinando assim para a coleta seletiva. Sobras de alimentos você pode destinar para o lixo comum ou compostar. O vidro, plástico, papelão, metal, isopor são recicláveis e devem ser destinados para a coleta seletiva. Você que tem animal doméstico, recolha as fezes e dê destino junto ao lixo do seu banheiro. Separe, não pare, o meio ambiente agradece. Eu te perguntava sobre a região metropolitana de Goiânia. Sim. E o que você achou da proposta da Universidade Federal? Foi um diálogo amplo, de várias áreas, são 10 áreas de planejamento. O que fazer para pensar aglomerados grandes, no caso da região metropolitana, 2 milhões de habitantes? O que fazer para resolver problemas comuns entre 20 municípios? Veja bem, eu penso muito, Paulo, que para você fazer uma equipe, você tem que ter as pessoas qualificadas. Então, o que acontece na região metropolitana? Você tem cidades que não estão, no momento, para elas mesmas, preparadas para um planejamento, para um desenvolvimento futuro. Então, como é que você reúne municípios que não têm uma estrutura? Aí você fica à mercê de Goiânia. Aí não muda muita coisa, né? Porque você tem que tirar essa coisa de depender de Goiânia. E Goiânia, assim, para mim, tem a falha principal de Goiânia é de não ter realmente um instituto de pesquisa e planejamento. A gente volta àquela antiga discussão. Jorge Wilhelm criou aqui o antigo IPLAN, né, em 67, juntamente com o IPUC em Curitiba. Só que lá tomou um caminho aqui outro, né? Ou seja, além de faltar uma gestão que pensa a cidade a médio e longo prazo, Justo. falta uma gestão que pense os 20 municípios integrados. Justamente. Então você tem municípios hoje com capacidade de ter um bom planejamento, que seria Aparecida, Senador Canedo, Trindade, são cidades que têm um potencial econômico onde você possa realmente ter um planejamento melhor. Aí, assim, quer dizer, pelo menos você não pode ser Goiânia sozinha, né? E mesmo ela tem falhas, como eu comentei com você. Mas, primeiro, essas cidades deveriam ter um aparato melhor de planejamento para se pensar um planejamento metropolitano. Mas não volta naquilo que você disse, que um dos problemas é exatamente a gestão, é como Sim. o prefeito, o vereador entender que existem assuntos comuns. Na verdade, esses assuntos comuns que sempre levaram adiante no Brasil todo o planejamento de regiões metropolitanas, né? Como Curitiba, Fortaleza, várias cidades conseguiram até, de certa forma, se acertar,
em função da questão do transporte, né? A questão de segurança, que é uma coisa estadual, mas tem implicação municipal. A questão, por exemplo, de você abrir novas frentes, né, de trabalho, a parte econômica, de se criar um eixo econômico, justamente na ligação desses municípios. Isso eu vejo com bons olhos, né? Renato, eu não podia deixar de fazer uma pergunta a você. Você foi um estudioso desse, por falar em eixo, desse eixo Goiânia, Anápolis, Brasília, não é? Hoje, um dos principais eixos do Brasil, o que fazer para ocupá-lo de forma ordenada e sustentável? Então, justamente isso aí, né? O meu foco foi até foi a dissertação de mestrado nesse sentido, né? Eu propus um plano ordenador territorial sustentável no eixo Goiânia-Brasília, que é um eixo hoje de praticamente 8,5 milhões de habitantes, é maior que o Rio de Janeiro, que é a grande Rio de Janeiro, né? Ele só perde para o eixo Rio-São Paulo, em termos de população no Brasil, em 200 quilômetros. É um eixo que está, por sorte nossa, é um eixo recém-ocupado, isso em termos ambientais, né? Ele tem praticamente 60 a 80 anos, né? Então, um eixo tem pouco tempo que ele foi ocupado e, com isso, de certa forma, houve um ganho de preservação ambiental devido justamente de pegar, né, nos anos 80, todas as primeiras leis ambientais do Brasil. Então, de certa forma, não é um eixo com tanto problema como os outros eixos do Brasil, que já tem 400 anos. Do ponto de vista de mobilidade, comportaria um metrô? Entre Goiânia e Brasília, com certeza. Sua opinião sobre, você que participou do plano que está em execução, de 2007, uma opinião geral sobre a proposta que está na Câmara do Plano Diretor? O plano ele tem avanços, né? A gente vê isso como avanços, é importante. Ele realmente busca um desenvolvimento econômico, que é fundamental, ou seja, a gente não pode... Quer dizer, o tripé do plano diretor, né, que é a questão social, ambiental e econômica, se você não tiver o econômico que realmente dê um retorno, você não tem como ter um social bem resolvido, muito menos o ambiental. Não tem como ter preservação ambiental, preservação de patrimônio histórico, seja o que for, sem recursos. Então, o plano que a gente vê é que ele tem esse foco, né? Mas ele não deixa de lado os aspectos sociais e ambientais. Eu vejo que ele tem muita base no plano anterior, o que está em vigor no momento, né? Ele tem uma base, ele não perdeu isso é importante, não começou do zero. E tem alguns avanços, por exemplo, aqueles arranjos produtivos local, eu vejo como sendo um avanço. Porque você não pode ver a cidade como um todo por igual. Então você tem parte da cidade hoje que merece uma lei específica, né? Uma visão diferenciada, como no caso da região lá da 44. Então a PL veio para resolver ela. Inclusive seria importante uma PL também para o centro de Goiânia. O que é uma PL? O arranjo produtivo local, ele dá uma diferenciação na legislação, né? Em função de você de possibilitar intervenções locais, em função de uma ocorrência, no caso, né, de muita necessidade, seja de preservação de patrimônio, seja de questão de trabalho, seja questão de estacionamentos, né? Então, ele tem que ter um diferencial. A gente pode ver muito claro, por exemplo, a 15 de novembro em Curitiba, ela foi, na verdade, uma PL. Isso nos anos 70, quando o Jamil Lerner faz a 15. Isso mesmo contra os comerciantes que não queriam, né? Ele faz aquele calçadão, liga a Praça Santos até a Federal do Paraná, e ele consegue, com muito sucesso, criar vamos dizer, o grande shopping aberto de Curitiba. E a partir disso começou a enraizar aquele tipo de comércio, né? e passeio. Né? Você passear na cidade, fazer compras, tomar lanche, num local assim, a pé, né? De fazer tudo isso a pé. Então a APL, ela possibilita você ter, que vamos pensar que Goiânia hoje tem várias centralidades, né? Você tem região lá da 44, você Ou tem seja, um você está dizendo o seguinte, região de Novo Horizonte, região do setor universitário, região da 44, Pelo região do Vico, que divide com Aparecida, pelo do Vico, de se pensar problemas locais, soluções locais integradas aos polos regionais. Sim, porque elas precisam de um olhar diferente e são situações diferentes. Eu sempre reporto isso aí, Paulo, na questão do transporte. Eu fiz muita crítica quando foi feito em Anguera, no sentido de ter um projeto único. E hoje eu faço do mesmo jeito da BRT. Porque você tem um projeto único, né, de transporte, mas por onde ele passa,
São situações diferentes, quer dizer, quando fez a Anhanguera, o olhar para o centro de Goiânia, né, entre Araguaia e Tocantins, aquele comércio tão forte ali, foi a mesma intervenção física da intervenção física na região do Dergo, por exemplo, que não tem ninguém que anda na calçada. Então, deveria se pensar diferente. O BRT está com o mesmo erro. Você não tem um olhar diferente em locais geográficos diferentes da cidade, que se comporta economicamente diferente, como também a questão até da densidade. Ao agradecer o arquiteto e urbanista e ex-presidente dos Institutos dos Arquitetos do Brasil, Seção Goiás, Renato Rocha, quero destacar um aspecto na fala dele. É imprescindível pensarmos integração de polos de desenvolvimento com o conjunto da cidade e, no nosso caso, com a região metropolitana de Goiânia. Até! Nossa dica de leitura de hoje é o livro Arquitetura Bioclimática, do Espaço Público. Vale a pena conferir!